Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, expectativa hoje para esse depoimento, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, mas também de outros nomes que serão ouvidos simultaneamente hoje à tarde, para tentar confrontar as informações, impedir o compartilhamento de estratégias da defesa, no que se refere a essas joias, né, sauditas. Qual a expectativa para hoje? Quem deve apontar para quem? Pois é, o foco está em Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro vai depor pela primeira vez, ele que tem tantos inquéritos, né? No Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Contas da União, no Tribunal Superior Eleitoral, na primeira instância da Justiça, ele hoje vai sentar e vai tentar explicar o inexplicável, porque ele tem que explicar que joias eram aquelas, né? Teve o primeiro estojo que veio à luz pelo Estadão, né? Quando o Estadão mostrou, inclusive com fotos, aquele colar espetacular, cheio de diamantes, o estojo todo no valor de 16 milhões e meio de reais. Depois veio o segundo estojo, que era um estojo masculino, com caneta, etc. E depois mais um, com aquele relógio cravejado de brilhantes, quer dizer, nada trivial. E o Bolsonaro vai ter que explicar por que a Arábia Saudita deu essas joias todas, 3 estojos milionários para ele. Segundo, por que tudo foi feito daquela maneira? Um estojo estava com o ministro de Minas e Energia, um almirante, né? Bento Albuquerque. Por que a outra estava com um assistente, o estojo estava com o militar que era da comitiva do Bento Albuquerque. O Bolsonaro vai ter que explicar também por que imediatamente presentes desse valor milionário não foram automaticamente entregues para o acervo da União, como deve ser, e o Bolsonaro está cansado de saber disso. Ele foi presidente 4 anos, todo mundo sabe, qualquer pessoa de bom senso sabe que um presente juntando os três dá quase 20 milhões de reais, não é um presente pessoal. Por que ele não entregou automaticamente? Por que o governo dele fez 8 tentativas de reaver o estojo principal, que é o estojo do colar, né? Ele moveu mundos e fundos, moveu o Ministério de Minas e Energia, o Itamaraty, a Receita Federal, o Ministério da Justiça. Por fim, né, o próprio Palácio do Planalto mandou um avião da FAB com o sargento da Marinha lá para o Galeão para pegar aquilo tudo. Como é que o Bolsonaro vai explicar? Primeiro, o que justifica a Arábia Saudita dar tanto presente caríssimo, milionário, né, verdadeiros tesouros para ele? Alguma coisa ele fez para a Arábia Saudita, né, para receber esse presentão em retorno. Segundo, ele vai ter que explicar por que não foi declarado a Receita Federal como todo mundo faz. Terceiro, ele vai ter que explicar também por que automaticamente não foi entregue, não foi declarado como parte do acervo da União. Quarto, ele vai ter que explicar por que esse movimento todo de 8 vezes e até o uso de um Boeing da FAB para pegar o tesouro em São Paulo. E quinto, ele vai ter que explicar os outros tesouros também, porque foram caminhões que saíram pela porta dos fundos do Alvorada e levaram caixas e caixas e caixas para a fazenda do Nelson Piquet, o corredor tricampeão de Fórmula 1, aqui em Brasília.
Ou seja, ele tem muita coisa para explicar. Provavelmente esse depoimento será muitíssimo longo e provavelmente vai ter muita coisa a ser explicada e provavelmente, aí já é uma dedução muito, terá muita mentira. E mentira em depoimento oficial costuma ter um preço muito caro. Acompanharemos, então. Eliane, você lembra daquela vodka que tinha lá um comercial que dizia "Eu sou você amanhã"? Deve estar lembrada, né? Tinha um comercial famoso. Não vou falar qual vodka que era. Mas teve Donald Trump ontem depondo nos Estados Unidos, né, sendo até fichado como réu. E agora, isso diz alguma coisa para Bolsonaro hoje? Opa! Eu sou você amanhã, né? É exatamente isso, você definiu muito bem, Heisen, porque o Donald Trump foi indiciado ontem nos Estados Unidos. Ele é o primeiro ex-presidente da República de toda a história americana a ser indiciado. Ele que mora em Miami teve que ir todo escoltado para Nova York, porque é a Justiça de Nova York que está indiciando ele. Ele com uma cara brava, feia, né? Negando tudo, mas ele tem 34 acusações de fraude em documentos, principalmente em documentos fiscais, né? Então, ele tem que explicar essas fraudes todas, 34 não é pouca coisa. Ele tem que explicar, né, por que ele, afinal das contas, pagou por fora, escondido do fisco, aquele dinheirão todo para uma atriz pornô, também para uma modelo e também para um porteiro de um hotel, né? Ele ficou pagando as pessoas todas, aparentemente, para fugir de chantagens dessa gente toda. E por que estavam chantageando? Porque alguma coisa errada ele andou fazendo. Então a história, além de ter a questão oficial criminal, tem também questões pessoais muito, vamos dizer, estridentes e constrangedoras. E aí o que nos interessa nisso tudo? Além de os Estados Unidos serem a maior potência econômica, bélica e política do mundo, né, que mandam na ONU, por exemplo, o Bolsonaro se diz aliado do Trump, se diz amigo do Trump, né, e se espelhava no Trump. Quanta coisa o Bolsonaro disse e fez, né, como reflexo do Trump, imitando o Trump. E agora, né, ele indiciado, o Trump indiciado lá e o Bolsonaro depondo cá. Né, é óbvio que uma vinculação entre os dois casos não apenas corre o mundo, corre na mídia, como corre na cabeça do próprio Bolsonaro. Os dois presidentes estão muito enrolados e um caso provavelmente não vai ter um desfecho muito diferente do outro, né? Sim, e usando, né, uma questão de investigação e tal para se publicizar, pensando em campanha, pensando em política, tudo muito conectado realmente com o que acontece lá e aqui. Exatamente, e além de tudo, o Trump é craque em transformar limão em limonada, então ele já vai fazer o jogo dele todo de se vitimizar e tal. E aí você vê que as manifestações nos Estados Unidos são pró-Trump e anti-Trump. O anti-Trump ninguém está acima da lei, nem Trump, nem Bolsonaro. Seguimos com a Eliane Cantanhede, de olho nos assuntos de Brasília. Um dos assuntos que ela vai comentar agora é essa confusão em relação ao novo ensino médio, especialmente a prova do Enem, que seria modificada em 2024. Eliane, pelo menos ontem, aparentemente depois da reunião que teve com o presidente Lula, o ministro da Educação firmou esse freio de arrumação. Pois tá uma confusão, uma bagunça enorme. Por quê?
porque a mudança no ensino médio, que era necessária, na época foi comemorada, apesar de divergências e tal, foi comemorada. Eu mesma, eu me lembro que na época eu estudei o assunto, era importante fazer a mudança. Essa mudança foi aprovada em 2017 no governo do então presidente Michel Temer, né? Só que no governo Bolsonaro, a gente viu a confusão que foi, né? E teve uma portaria, a portaria 521 de 2021, detalhando o cronograma para o novo ensino médio. E a gente viu a bagunça que era o MEC no governo Bolsonaro. 5 ministros, cada um pior do que o outro, né? O Vélez Rodrigues mal falava português, o Weintraub era aquele desqualificado que queria botar os ministros do Supremo na cadeia, né? Aí o outro fraudava os diplomas, o outro foi um tal de pastor que botava pastores para fazer desvios de corrupção no ministério e que depois andava armado, um pastor armado, a arma disparou no aeroporto. Ou seja, nenhum deles tinha minimamente condição de ser ministro da Educação. No meio disso, você teve uma pandemia e virou uma grande confusão. O ensino foi uma das áreas que mais sofreu no governo Bolsonaro e que mais sofreu durante a pandemia, com os professores desnorteados, os alunos sem aula, o aluno que era mais, tinha internet, tinha computador, podia acompanhar alguma coisa, o aluno mais pobre não tinha nada, ou seja, aprofundou o vácuo entre os mais ricos e os mais pobres. Foi um strike, né? E, enfim, não houve orientação, como disse o próprio ministro Camilo Santana ontem, né, o ministro da Educação, não houve uma orientação, não houve formação dos professores para mudança no ensino médio, não teve uma adaptação da infraestrutura nas escolas, cada escola definiu uma coisa diferente da outra. O que o Camilo Santana sugeriu e anunciou? Isso que a Carolina nos resumiu bem como freio de arrumação, né? O governo vem sendo pressionado para as entidades estudantis, por associações, né? Inclusive gente do próprio PT, para rever tudo isso. E aí o que o Camilo disse? Não vai ter um atraso no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, em 2023. O exame está mantido. O que vai ter é a criação de um grupo de trabalho com a ajuda do Congresso, com a ajuda de entidades do setor privado, do setor público da educação, para ver o que faz com essa bagunça toda. Eu acho que, freio de arrumação é a melhor definição, porque ficou tudo tão confuso que nem os professores, os alunos e as entidades sabem. Então, a primeira coisa que precisa fazer é em que pé está tudo isso, né? E depois reavivar a discussão sobre o novo cronograma. Mas o Enem está mantido em 2023. O que pode acontecer é uma revisão a partir de 2024. Aguardemos então, tem o prazo aí, consulta pública que vai continuar ocorrendo nesses próximos 2 meses. Eliane, e semana mais curta e com isso tem a agenda do governo sendo adiada também? Exatamente, Heisen. A votação das MPs, né, que é a guerra entre Senado e Câmara, entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, bem, está tudo parado lá no Congresso também, né? Precisa de um freio de arrumação lá também. Mas eles conseguiram um acordo
para criar as comissões mistas. Eram só 4, agora vão ser 6 medidas provisórias de interesse assim, fundamental para o governo. Eu sempre repito aqui o caso da administração, da reformulação administrativa do governo, né, com os 37 ministérios, etc. Se isso caducar, como é que fica o governo? Fica no limbo, né? Então, tudo isso vai ser retomado. A ideia era retomar essa semana. Com o feriadão, a semana curta não deu, então fica para a próxima semana. E o segundo adiamento é que estava previsto o envio da âncora fiscal, âncora, arcabouço, calabouço, pacote, como vocês preferirem, ia ser esse pacote todo ia ser enviado ao Congresso essa semana para ganhar tempo, né? Para dar tempo de tramitar com tranquilidade, com discussão, com debate, com acompanhamento da sociedade, dos setores diretamente envolvidos, mas ficou também para a próxima semana. Cá para nós, né, quem gostou foi o Ministério da Economia, da Fazenda, porque ganhou mais um tempinho para detalhar item por item os pontos desse pacote. Agora, lembrando que na semana que vem, né, vai ter a tramitação, começa a tramitação das MPs, das medidas provisórias, vai ser enviado para o Congresso e o Lula vai para a China se encontrar com Xi Jinping e discutir o que está cada vez mais claro, discutir sim a guerra entre Rússia, quer dizer, a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, semana que vem a gente vai ter uma semana bem pesada. E eu anuncio aqui desde hoje que amanhã eu fui convidada para um café da manhã do presidente Lula com jornalistas, né, e evidentemente todas essas questões estarão na pauta do café da manhã. E eu não estarei aqui porque o café da manhã é exatamente às 9 horas, mas estarei sim na sexta-feira para contar tintim por tintim, detalhe por detalhe para vocês. Estaremos esperando na sexta-feira todos os detalhes desse café da manhã, que a Eliane Cantanhede vai participar. Aliás, Eliane, essa semana a gente estava conversando mais cedo com a Adriana Fernandes, falou que está vazia Brasília, pouquíssima gente por aí por conta do feriadão. Na semana que vem tem essa viagem do presidente marcada para o dia 14, depois do adiamento da visita a Xi Jinping. E congressistas também devem participar dessa comitiva, enfim, devem talvez irem mais políticos do que iriam no primeiro ensaio, na primeira agenda programada para o mês passado? Olha, na primeira comitiva, você tinha, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Não tinha o presidente do Senado. Ao contrário, os dois foram convidados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Rodrigo Pacheco confirmou a ida e o Arthur Lira não confirmou exatamente porque o pau estava quebrando aqui no Congresso. Mas a previsão era de ida de 40 parlamentares, é gente pra caramba, e aí até eu conto aqui para vocês um bastidorzinho curioso, né? É que o Fernando Haddad, quando estava mantida a primeira ida do Lula à China, né? O primeiro cronograma, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, perguntou para o Arthur Lira: e aí, você vai para a China? E o Arthur Lira: eu? Deus me livre! Já imaginou aquele avião? 25 horas, 36 horas com aquela gente toda lá? Deus me livre! E alguém falou assim: até a Dilma Rousseff vai, já imaginou? Aí cai, né, a poltrona do ladinho ali, imagina.
Só que a Dilma já foi, né? Porque a Dilma foi assumir a presidência do Banco dos BRICS e ela teve que ir, independentemente do Lula. Mas esse avião, eu não sei o que vai ser mais divertido de acompanhar. Eu, se fosse o repórter, eu queria estar dentro desse avião, porque já imaginou o Lula... Eu não sei se o Arthur Lira vai manter... o Arthur Lira não, se o Rodrigo Pacheco vai estar lá também, se o Rodrigo Pacheco vai falar mal do Arthur Lira, se não vai falar mal, quem vai falar mal de quem, e quantos cargos em estatais serão discutidos a bordo, já imaginou? Muita coisa. E se o pessoal não tomar aquele Dramin, né, dar uma apagada ali, é uma tática também, né? Colocar eu acho que, primeiro, ninguém vai querer fazer isso, todo mundo vai querer ficar puxando o saco do presidente da República. Segundo, é mais fácil correr um esquinho do que um Dramin. Olha eu ingênuo aqui. Ai, meu Deus, muito que aprender ainda. Eliane Cantanhede. Viagem é longa, hein? Viagem é longa. A viagem é longa, dá muito lead. Para você que está nos ouvindo, lead é aquele primeiro parágrafo, o parágrafo mais importante de uma reportagem. Dá muito lead, muita manchete, hein? Eli, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar na sexta, então.